Olá, queridos. Que precioso, que especial. Temos o nosso momento de culto virtual, mas é o nosso momento de culto. Tempo onde nós vamos poder nos colocar diante de Deus em oração, em louvor, colocando também as nossas vidas atentas à palavra. Vamos então exaltar o nome do nosso Deus? Quero convidar você para que nós possamos declarar que o Senhor é santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Eu amo, eu adoro, eu sou, Ele é o Cordeiro que posso. Ele vivo está, Ele surgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, é quem encontra mim. Príncipe da paz, só por ele eu Viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele amo, eu te adoro, eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele surgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, é quem encontra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu Viverei. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com vocês. Estamos muito felizes que mesmo em tempo de pandemia, isolamento social, nós continuamos as nossas programações e continuamos ser igreja. E hoje eu quero dizer que se você ainda não passou o teu número para a secretaria, nós precisamos desse número para entrar em contato com você. As nossas reuniões, os nossos encontros, eles são via o aplicativo Zoom. E para que a gente mande esse link para você participar, a gente precisa ter o seu contato cadastrado aqui na secretaria. Então essa é a dica. Por favor, se você ainda não mandou o seu número para a secretaria, mande, e assim você vai receber todas as informações e as programações que estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo por aqui. Tem encontro de casais, tem encontro de adolescentes, tem encontro dos jovens, tem tempo de oração, tem cultos, tem conversa, tem reuniões e tem também o Atos de Esperança, que conta com a sua ajuda para que a gente possa ajudar também outras famílias. Então, mande o seu telefone para a secretaria para que a gente entre em contato com você e você fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Um grande abraço para ti! Olá, pessoal! Que bom que a gente tem esse espaço para poder saber um pouquinho mais de cada um de nós, né?
vamos dar um testemunho, isso é muito legal. E eu estou aqui em casa, estamos bem, os meninos estão trabalhando, estudando, estamos muito bem. Eu estou aqui com a mãe, para quem não conhece, essa é a Maria Luísa, que participou da comunidade já há muito tempo. E para quem conhece, então, aproveitar e matar um pouco as saudades dela, né? Ela tem Alzheimer já há muitos anos. Enfim, a pandemia, ela traz um pouquinho de tristeza, né? Isso eu acho que é comum para todos nós. Mas eu acredito que é importante a gente perceber o quanto a gente tem a agradecer. Há muito mais para se agradecer, não é verdade? Então é isso, eu estou muito feliz por poder fazer esse vídeo e mostrar que aqui em casa nós estamos bem, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Pessoal, bom dia, eu e Elias estamos aqui na cozinha, mas não é para fazer receita de bolo, é para mostrar que a maioria de vocês sabem, a gente tá de endereço novo, né? A gente fez a mudança, estamos bem, estamos instalados e eu quero agradecer você que orou, que passou mensagem, se preocupou com a gente, né? E compartilhar que as bênçãos do Senhor têm alcançado nossas vidas, né? E eu quero agradecer junto com vocês cada bênção, cada oração. Também quero lembrar e agradecer ao Ministério Atos de Esperança, que também tem abençoado pessoas. Um pouquinho que você ajuda tem chegado na casa de famílias e isso é bênção. Quero agradecer o respaldo de oração, né, das mães que oram. É bênção que chega através das mulheres em cada família. Dizer que eu tô com muita saudade das crianças do Ministério Infantil, né? Que tem sido bênção na vida das crianças também. Mas esse tempo de isolamento a gente tem que ficar em casa, cada família juntas. Então aproveite esse tempo, leia a Bíblia, ore, louve o Senhor, agradece as bênçãos do Senhor. Ele está falando, se cuide, para que a gente, no tempo certo, quando Deus permitir, a gente vai estar de volta de novo. Então um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau! Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens e és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
vencer. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno és. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Graças, Senhor Jesus, por tua bondade, Senhor, por tua graça. Obrigado que o Senhor nos libertou, Pai, para caminhar contigo, Senhor. Obrigado que assim o Senhor é esse Deus tão maravilhoso, que também manda o Consolador, Senhor, para nós, o Espírito Santo, Tu mesmo se faz presente em nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor é quem traz paz ao nosso coração, Senhor, ao caos que muitas vezes nós temos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque é graça Tua, Senhor, é bondade Tua, Senhor. Amém. Queridos, nessa canção que nós vamos cantar, nós queremos lembrar sobre a questão das ofertas. Nós vamos colocar aqui no vídeo todas as informações se você quiser ofertar. Sinta-se à vontade. Nós queremos fazer isso sempre lembrando que deve ser em gratidão. Gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus.
obrigado, Senhor, que Tu tens sido tão generoso conosco. Pai, a gente pode ver o Teu cuidado, Senhor, em cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela forma como o Senhor tem agido, Senhor, e tem suprido em muitas áreas da nossa vida. Muito, muito obrigado. Graças, Senhor, graças. Eu também quero orar, Senhor, e quero colocar em Tuas mãos agora a palavra. Quero pedir que o Senhor esteja abençoando o pastor Renato, Senhor. Que Tu, assim, esteja provendo, Pai, as palavras, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa Te ouvir, Senhor. Que a Tua palavra, ela nos incomode, que a gente possa sair diferente, Senhor, sabe, vivermos de forma diferente, Pai. Porque assim a Tua palavra, Senhor, ela coloca, assim o Senhor age. Vem com o Teu Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, nos dando discernimento, Senhor, nos ensinando a fazer a Tua vontade, sabendo aplicar a palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Existem formas muito diferentes de reações de grupos de pessoas quando a mensagem a respeito do Evangelho, o próprio Evangelho, a palavra de Jesus, chega aos ouvidos. Um grupo de pessoas, ela acolhe essa mensagem do Evangelho de uma forma especial. E quando isso acontece, inicia-se um processo de transformação na vida, na existência dessas pessoas, e elas passam a experimentar algo da realidade de Deus que até então elas imaginariam impossível de ser experimentado. Para meditar a respeito disso, eu quero te convidar a nós abrirmos juntos a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu quero começar lendo Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse antes, existem grupos diferentes de pessoas que têm reações diferentes a respeito da mensagem do Evangelho. Quando elas ouvem esse Evangelho, de alguma forma, existem reações diferentes diante dessa mesma palavra. Existem pessoas que, então, de alguma forma, resistem a Deus. Elas têm uma resistência. E, nesse sentido, essas pessoas fazem isso, algumas vezes, de forma consciente. Como isso acontece? Quando elas, de alguma forma, começam a ouvir o Evangelho e buscam, então, justificativas para que, de alguma forma, se distanciem dessa mensagem que elas estão ouvindo. Algumas dessas pessoas normalmente começam a acusar pessoas ou situações ou experiências ou, de alguma forma, notícias que elas têm a respeito de outros que estão na igreja. Então, quando o Evangelho chega, o testemunho de algumas pessoas que elas conhecem desabilitam esse testemunho e elas se distanciam. De forma consciente, de alguma forma, elas não estão simplesmente se distanciando do mau testemunho de uma pessoa, elas estão também resistindo a essa mensagem que chegou até aos ouvidos delas. Estão, na verdade, resistindo ao próprio Deus. Algumas vezes as pessoas resistem ao próprio Deus de forma consciente, porque são céticas com relação àquilo que poderia ser chamado de realidade espiritual. Por outras vezes também, algumas pessoas elas resistem ao próprio Deus por começarem a perceber que se Jesus e se o Evangelho são realmente dignos de confiança, isso vai gerar na vida delas mudanças. E quando elas começam a perceber que essa realidade pode se descortinar na frente delas, elas se distanciam a um ponto seguro de Deus. Ou seja, elas se colocam num distanciamento seguro com relação a Deus, por resistirem de forma consciente a essa mensagem que chega até elas. Outras pessoas, elas resistem a Deus sem terem muita consciência do que isso significa.
Elas resistem a Deus quando elas simplesmente seguem vivendo a sua vida. Elas seguem lidando com as suas profissões, organizando a sua vida, seguindo adiante o caminho da sua existência, sem levar Deus em consideração. Ou, quando muito, levam Deus em consideração quando precisam de algo desse Deus, ou quando algo na sua vida dá errado, e elas então procuram justificar isso dizendo que Deus de alguma forma tem alguma relação com isso. Essas pessoas resistem a Deus de uma forma consciente, mas não tanto. É inconsciente, porque na verdade elas têm uma visão de Deus muito mais supersticiosa do que realmente a partir da vivência da fé. Inclusive, dentro do grupo daqueles que participam do que é a igreja, também tem esses que se relacionam com Deus de forma muito mais supersticiosa do que realmente a partir de uma vivência de fé, de uma entrega de fé. Mas existe um grupo de pessoas, e esse foi o que eu mencionei logo no início, que quando acolhe a palavra de Deus, essa palavra então de Jesus chega à sua vida e faz morada nelas. Essa palavra é gerada então dentro dessas pessoas como um poder transformador. E essa atitude então de ouvir a palavra de Jesus, ouvir a respeito de Jesus, ouvir o Evangelho, é então usada pelo próprio Espírito Santo como uma força, um poder capacitador. E é então o próprio Espírito Santo que possibilita na vida dessas pessoas a experimentar na sua existência, com tudo o que elas são, com tudo aquilo que elas vivem, algo que a palavra de Romanos 12 nos disse que é o culto racional a Deus, o culto cotidiano. Ou seja, tudo o que elas são se torna um culto agradável a Deus. Com isso, elas iniciam então um processo de transformação nas suas próprias vidas. Algo ali dentro vai acontecendo. Aos poucos elas vão percebendo que existem diferenças entre o valor de certas coisas e o preço delas. Existem diferenças entre as atitudes a respeito das prioridades que elas traçam. Elas vão percebendo que a palavra de Deus começa a colocar diante delas que existem coisas que são mais dignas de serem vividas do que outras, que existem coisas que são mais importantes do que outras. E nesse processo, então, o próprio Espírito vai fazendo o que antes parecia impossível. Essas pessoas vão se tornando capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o processo que vai acontecendo em suas vidas. Aquilo que antes era impossível ser compreendido somente pela razão, pelos sentimentos, Deus vai fazendo com que elas experimentem isso de uma forma a comprovar na sua própria vida, a experimentar na sua própria vida o que significa esse Evangelho. Não apenas agora de forma racional, não apenas como sentimentos, não apenas a partir da reflexão, mas a partir da experiência concreta. Vão vivenciando, vão comprovando, vão experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por vezes, aquilo que era estranho no início, que era apenas teoria ou que gerava até uma certa desconfiança da parte de quem iniciou esse processo de fé, isso vai se esclarecendo. Isso é a ação do próprio Espírito Santo. Esse processo de ser conduzido para experimentar que aquilo que por vezes parecia algo estranho e distante, se torna experiência concreta da própria vontade de Deus para a vida dessa pessoa. Então, depois de nos mostrar como esse processo acontece, a palavra de Deus em Romanos 12, ela nos leva a um passo adiante. E para isso eu quero te convidar a nós irmos. Em Romanos 12, os versículos de 3 até o 8, nos faz dar um passo adiante e nesse processo então somos inseridos em uma nova perspectiva, que nos diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós
tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós somos inseridos aqui nessa realidade das capacitações especiais que o agir do Espírito Santo nos proporciona quando nós experimentamos e comprovamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Trata-se então aqui de serviço, de empenho uns em favor dos outros, na comunhão de fé, em comunidade, como parte daquilo que é a própria igreja. Romanos 12, 3, ele aponta então para uma realidade que infelizmente também é muito presente na comunhão de fé, na comunhão cristã, nesse fazer parte da própria igreja. Ela aponta para uma realidade na qual muitas pessoas acabam se encontrando. Na igreja de Jesus, cada pessoa precisa encontrar o seu espaço para agir. Ela foi capacitada para isso. Deus concedeu, através do Espírito Santo, dons para que ela encontre o seu espaço para agir. Mas ela precisa estar atenta para não se sobrepor indevidamente em grau de importância ao todo do qual ela faz parte. A maioria das pessoas, algumas vezes, ela se distancia do convívio comunitário, da comunidade, ressentida, por vezes devido a algum conflito ou alguma decepção. Isso tem a ver com o espaço que de alguma forma, a partir da perspectiva dela, ou que de alguma forma, na sua expectativa, ela não encontrou. Em grande parte das vezes, elas queriam mais atenção e espaço do que conseguiram. E então, contrariadas, elas de repente se distanciam do corpo. Um conceito equilibrado é o que Romanos 12 nos apresenta. Um conceito equilibrado faz com que a perspectiva do serviço seja maior do que o interesse de ter atenção e reconhecimento. Essa é a base sobre a qual é possível experimentar a plena satisfação e o pleno exercício dos dons espirituais que Deus concede a quem acolhe o Evangelho. Paulo usa aqui a imagem do corpo com os seus muitos membros. Cada pessoa é capacitada, então, por Deus para desempenhar uma função em uma comunidade como parte da Igreja de Cristo. Quando você acolhe o Evangelho, quando Jesus é o Senhor da sua vida, se de fato Ele já é, você recebe dons espirituais de Deus, capacitações extraordinárias do próprio Deus através do Espírito Santo. E ao colocar então esses dons à disposição da edificação de outras pessoas, você estará em harmonia com o agir do Espírito Santo. Mas quando você acolhe o Evangelho e se nega a cooperar para o bem do todo, para um fim proveitoso do todo, de alguma forma você compromete o bom funcionamento do corpo. E ele fica deficiente por falta daquela função que te foi concedida especificamente para ser desempenhado através do Espírito Santo. O corpo fica deficitário, o corpo fica deficiente, porque Deus concedeu algo somente a você, para que a partir de você os outros pudessem ser edificados. Essa é a grandiosidade dessa palavra a respeito dos dons espirituais, dos dons extraordinários. Deus não concede todos os dons para uma só pessoa, para que haja a mútua dependência uns dos outros, porque alguns fazem algumas coisas muito bem e outras não fazem. Por quê? Porque a outros foi concedido dons para suprir a necessidade uns dos outros. Mas, então, para não cairmos na categoria de nos sobrepormos e termos um
uma imagem, um conceito equilibrado de nós mesmos na cooperação com os membros, nós precisamos olhar pela perspectiva não da importância, não da valorização, mas a partir da perspectiva do servir, do estar à disposição. E assim, quando nós nos distanciamos de estar colocando os nossos dons à disposição, aquilo que o Espírito Santo concedeu, de alguma forma, nós caímos na categoria daqueles que resistem a Deus. Aqueles que resistem a Deus, resistem àquilo que Deus já os capacitou para colocar à disposição do todo. Deus quer que nós coloquemos em prática os dons que Ele concedeu. E é isso que a palavra vai nos lembrar, e eu quero reler, para que isso esteja bem presente nos nossos ouvidos e que o Espírito Santo esteja nesse momento colocando na sua consciência e despertando no seu coração em que medida você está colocando esses dons à disposição, e isso certamente vai te alegrar, porque Deus vai te mostrar isso, ou em que medida há necessidade nesse momento e nesse tempo de você se colocar à disposição. Em Romanos 12, 6 e seguintes eu quero ler. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E eu tenho certeza que nesse momento o teu coração bateu mais forte, porque o Espírito Santo mostrou para você se você está cooperando com o corpo ou se há algum dom aí que o Espírito Santo quer fazer desabrochar na sua vida espiritual. Dons ou talentos naturais. Algumas vezes há pessoas que têm talentos naturais, elas nascem com isso, é o que nós dizemos. E o que diferencia, então, dons espirituais de talentos naturais? Os dons naturais ou os talentos naturais, capacitações com as quais nós nascemos, essas são comprovações da grandiosidade da graça de Deus, que capacita todos os seres humanos para que de alguma forma contribuam e cooperem com o bem desse mundo, com toda a sua criação. Então, nesse sentido, existem profissionais que colocam em prática exatamente os seus dons, os talentos naturais com os quais nasceram, sem algumas vezes até mesmo reconhecer que isso veio do próprio Deus. Músicos habilidosos, que não necessariamente precisam ser cristãos, pessoas com a capacidade incrível de administração, pessoas com dons diversos em áreas profissionais diversas, pessoas que fazem exatamente aquilo para o que nasceram, e a gente percebe quando nós temos diante de nós esse tipo de pessoas. São pessoas naturalmente capacitadas pelo próprio Deus para exercer aquilo que estão fazendo. Sinais concretos da graça de Deus, mesmo que essas pessoas não reconheçam, que tenham nascido com esses dons concedidos. Mas além desses dons com os quais nós nascemos, Deus concede através do Espírito Santo dons extraordinários a quem crê em Jesus. E esses dons espirituais, eles são então capacitações que Deus concede aos crentes, aqueles que se entregam a Jesus, que creem no próprio Jesus. Esses então servem para realizar algo especial em favor das outras pessoas que fazem parte da comunhão de fé. Mas também são dons que são exercidos para cuidar generosamente da sociedade e deste mundo no qual Deus nos inseriu como igreja. Ou seja, são dons que têm um viés interno para dentro da igreja, mas outro externo, que é a atuação da igreja no local onde ela está, na sociedade onde ela está vivendo. Esses também são dons espirituais que servem para edificar, para abençoar, para transformar. Aqui em Romanos 12 nós temos uma série deles. Mas existem outros textos na Bíblia, na Palavra de Deus, que nos mostram outros dons extraordinários do próprio Deus. Por exemplo, 1 Coríntios 12. Esse texto nos mostra mais uma série desses dons que são então mencionados para nós, e nós vamos ler alguns desses versículos de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1 até o versículo 11.
Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Essa palavra de 1 Coríntios 12, ela tem uma ênfase muito importante que logo fica clara aqui. É o Espírito Santo que concede esses dons. O versículo, então, de 1 Coríntios 12, 7, ele dá o tom de toda essa conversa. É o Espírito Santo que capacita, que distribui os dons como ele quer. E no versículo 7, então, nós somos lembrados que esses dons são concedidos visando ao bem comum, tendo um fim proveitoso. Ele é um dom extraordinário do próprio Deus, pois Deus concede então a essa pessoa que exercite algo não em seu bem próprio. E por isso ele é extraordinário, porque nós normalmente, pela nossa natureza, fazemos em favor próprio as coisas que fazemos. Quando Deus concede um dom a nós, nós o colocamos à disposição para servir ao bem comum, para edificar outras vidas. É um serviço à disposição de outras pessoas, porque o próprio Deus deu para ser então repartido para o bem do todo. Se você quiser então aprofundar mais essa reflexão a respeito dos dons, a partir desse versículo 12 de 1 Coríntios 12, até o final do capítulo 14 de 1 Coríntios, você vai ter todo um desenvolvimento de como é possível lidar e até pedir dons espirituais. Mas eu quero destacar um desses pontos, desses versículos que nós lemos em 1 Coríntios 12, do 1 até o versículo 11, a partir de uma ilustração do filme Amadeus, um filme já antigo, década de 80. Nesse filme de Amadeus nós temos Salieri. Salieri era um excelente músico. Ele tinha uma piedade pessoal e uma devoção a Deus e um profundo amor pela música. Ele é um compositor da corte imperial do Sacro Império Romano Germânico com sede em Viena, na Áustria. Ou seja, ninguém na sua época tinha um posto mais elevado e um status social mais elevado a nível de música do que o próprio Salieri. Ele é competente, bem relacionado, conquistou um status social invejável. Até que chega à corte do imperador um rapaz irreverente, de risadas infantis, de comportamento meio duvidoso em noitadas regadas a muito vinho e muita música. Extravagante, irreverente ao ponto de Salieri se incomodar com ele. Trata-se do jovem Wolfgang Amadeus Mozart. E diante então desse brilhante compositor e bem mais jovem do que ele, Salieri perde totalmente a paz. Ele se torna então amargo. Ele esquece o seu status social, ele menospreza os dons que recebeu e passa a se comparar com Mozart. Um
compositor brilhante. Uma pessoa com dons natos. E Salieri, que de alguma forma quer viver uma vida piedosa e devota a Deus, começa a questionar o próprio Deus, porque Mozart, que vive uma vida tão devassa, tem dons muito mais evidentes na área da música do que ele. Mas ele, na sua comparação, esqueceu que ele havia galgado e conquistado o posto que nenhum outro músico da sua geração havia conquistado. Ele era competente, mas na comparação com Mozart, ele se desqualificou. E começa então, inclusive, a amaldiçoar a Deus por aquilo que ele tira de conclusões das comparações. A comparação com Mozart não faz Salieri ficar grato pelos dons que Mozart tem naturalmente, pela música que ele consegue compor, mas torna Salieri ranzinza, amargo e infeliz. Quando nós pensamos a respeito dos dons, isso pode nos ensinar muito. Esse filme a respeito do Amadeus, ele nos ensina muito a respeito de dons. Algumas pessoas correm o risco de trilhar esse caminho parecido com Salieri. Deus lhes concedeu dons, mas elas passam a julgar os outros a partir dos dons que elas receberam. E isso começa a gerar, então, descontentamentos, decepções e até amarguras. Quer algo mais prático, como isso pode acontecer? Aquele que recebeu o dom do evangelismo começa a julgar aqueles que não têm tanta desenvoltura em falar a respeito da sua fé. Aquele que recebeu o dom da misericórdia começa a julgar aqueles que não se envolvem nas causas sociais. O que ensina olha com desconfiança aquele que fala em línguas. O que fala em línguas se vê como mais espiritual do que aquele que contribui financeiramente de forma generosa. O que recebeu o dom de servir não se sente tão valorizado quanto aquele que recebeu o dom de ensinar. Aquele que aconselha pessoas se sente menosprezado, comparando-se com aquele que exerce uma liderança nata. Quando isso acontece, rapidamente então vão surgindo insatisfações, decepções e frustrações. Pois essa pessoa, então, ela passou a ter de si mesma um conceito mais elevado, ou mesmo até se despreza na comparação com o outro. Ela perdeu o conceito equilibrado, de acordo com o qual, então, a medida da fé que Deus nos concedeu seria exercida em função de todo o corpo. Lembrando Romanos 12:3 novamente. Mas quando o Espírito de Deus tem espaço para agir, então, livremente em nossa vida pessoal e em nossa comunidade, esse Espírito faz com que surja em nós uma profunda alegria e contentamento no exercício dos dons que Deus nos concedeu. Brota de dentro de nós uma alegria por estarmos fazendo algo que de alguma forma Deus mostra que é exatamente para isso que Ele nos chamou. E quando nós então desempenhamos esses dons, nós olhamos para o próprio Deus para exercitá-los para o bem de outras pessoas. Por outro lado, há um sentimento por vezes de inconforto, de desconforto, de inquietude, quando nós temos um dom, mas que ele não está à disposição dos demais membros. O resultado desse processo é o embotamento espiritual, é a frustração espiritual. Porque Deus nos concedeu algo para ser vivenciado no relacionamento com Ele, a partir do Espírito Santo, para então ser útil e abençoar outras vidas. O Espírito está clamando por espaço para agir, para abençoar, para edificar outras vidas. É o próprio Espírito que está clamando dentro daquela pessoa, dizendo para ela: você faz parte de algo maior e você está aí paralisado. Quando eu olho para essas últimas semanas que nós temos experimentado de vida de fé, eu tenho visto tantos dons de Deus que estavam de alguma forma ocultos, sendo colocados à disposição.
Pessoas se reinventando, não apenas a partir daquilo que sabem, conhecem, de instruções que obtiveram, de cursos que fizeram, mas é capacitação clara e evidente do próprio Espírito Santo. São dons que o Espírito vai concedendo nas formas mínimas dos detalhes de organizar um espaço, até colocar dons à disposição para edificar pessoas nas formas mais diversas possíveis, como 1 Coríntios 12 e Romanos 12 nos apresenta. Veja em que medida, então, olhe para a sua realidade, veja em que medida Deus está também te chamando a fazer parte disso, a perceber situações concretas nas quais Deus quer te envolver, para que você experimente os dons extraordinários, os dons espirituais que Ele já te concedeu, e agora Ele quer então que esses dons estejam à disposição. Porque quando isso acontecer, eu tenho certeza que uma alegria profunda e um contentamento vão invadir a sua vida. E então, o Espírito deixará claro em seu coração: sim, essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Enquanto isso não acontecer, você andará inquieto durante esse tempo. Quando você estiver percebendo que é o Espírito de Deus que está colocando os dons do próprio Deus à disposição de algo maior através da sua vida, então você encontrará profundo contentamento e alegria nessa caminhada. Você poderá até dormir cansado, mas dormirá realizado por ter estado onde Deus quer que você esteja, porque você estará no centro da vontade desse Deus, exercitando os dons que Ele colocou à sua disposição. Peça ao Espírito Santo que te conceda então, durante esses dias que virão, situações bem concretas, práticas, para que você então exercite os dons que o Espírito Santo, que habita em você, já te concedeu. Se você ouve o Evangelho, se você acolhe essa notícia, você faz parte do grupo das pessoas que estão percebendo transformações acontecendo na sua vida e vão experimentando e comprovando nas situações concretas que Deus está agindo. O Espírito Santo não parou de agir. E todos os dons que nós lemos em 1 Coríntios 12 e Romanos 12 continuam sendo concedidos através do Espírito Santo. E Ele quer continuar concedendo generosamente esses dons, principalmente neste tempo no qual nós precisamos nos reinventar de todas as formas, a nível pessoal, familiar, comunitário ou como sociedade. Deus tem total interesse de derramar abundantemente da sua graça, dos dons espirituais, para que cada um de nós possa cooperar a partir daquilo que Deus concede através desses dons espirituais. Que você, então, experimente isso também nesses próximos dias, para a honra e glória de Deus e para a sua edificação e edificação daqueles que Deus coloca, então, para você servir. Amém. Quero te convidar para orar. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado porque temos a oportunidade de experimentar no meio deste tempo que é do Teu interesse e vontade nos capacitar e nos colocar à disposição, então, de todo o corpo, cooperando com os dons que o Senhor nos concedeu. São extraordinários porque, na verdade, eles nos levam a servir, o que não é natural nosso. Eles nos levam a não olhar para os outros com comparações, mas com um sentido de humildade e de serviço, nos colocando à disposição do todo. Quando nós experimentamos os dons, Deus, sendo vivenciados de forma concreta, nós não nos decepcionamos, frustramos, mas nós nos empenhamos para estar à Tua disposição onde o Senhor colocou. E ali encontraremos espaço para agir conforme a Tua vontade de querer. Vai, Senhor, renovando, então, dentro de nós, a nossa mente, para que nós possamos experimentar, através da caminhada concreta, qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Concede dons extraordinários, Senhor. Concede dons e mais dons abundantemente sobre nós neste tempo, para que sejamos então surpreendidos pela Tua ação através de nós na vida de outras pessoas, para a Tua honra e glória,
no nome de Jesus, teu Filho amado, o Senhor, o Salvador, o Cristo, o Senhor de toda a vida. Amém. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e assim, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Que o Senhor, assim, se mostre presente na sua vida durante essa semana. Que Ele vá à sua frente, abrindo espaço para o teu agir. Que Ele vá atrás de você, concedendo uma brisa suave nos ombros que te impulsiona para frente. Que o Senhor vá ao seu lado, te mantendo de pé, te dando força, te dando ânimo, te estimulando. Que o Senhor vá abaixo de você, firmando seus passos, e quando você tropeçar, que Ele mesmo te levante. E que o mais profundo que você possa cair seja nas mãos desse próprio Deus que te ampara. Que o Senhor vá sobre você, resplandecendo o seu rosto sobre você, com misericórdia, com graça, com fidelidade. Que o Senhor vá dentro de você, te consolando e te capacitando. Que o Senhor assim te abençoe, que o Senhor assim te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele mesmo te dê da sua própria paz. Amém.